Boa noite a todos, o meu nome é Thalita Concetim Pitarello, eu faço parte do programa de pesquisa pelo PIBIC aqui da UniOeste, campus Cascavel, e o meu trabalho é sobre caracterização farmacognóstica e fitoquímica de espécies de menta SPP cultivadas e comercializadas como drogas vegetais. A minha professora orientadora é a doutora Maria Tereza Rojo de Almeida, e esse projeto foi executado no Laboratório de Farmacognosia. Bem, então popularmente as mentas elas são conhecidas como hortelãs aqui no Brasil. Existem diversas espécies espalhadas por todo o país e cada uma delas elas apresenta algumas diferenças, sendo todas elas concentradas na mesma família. Nesse estudo vão ser abordadas então 4 dessas espécies da família das mentas, que são elas a menta peperita, a menta suaveolens, a menta pulegium e a menta vilosa. As mentas são comumente vendidas nos celeiros como formas de fitoterápicos utilizados em chás ou tinturas que servem para o alívio sintomático de problemas enterais envolvendo o sistema digestivo, o sistema do intestino. Então, para dores, distúrbios ou flatulências, comumente elas são vendidas nesses celeiros para terem esses tratamentos. As composições das diferentes espécies de menta elas podem variar, porque as espécies elas variam entre si de compostos majoritários e diversos fatores ambientais, locais, geográficos aumentam essa diferença entre as espécies de menta. Então, os compostos majoritários de cada uma dessas espécies varia muito de acordo com diversas características. Bem, então o objetivo desse projeto tem como avaliação da qualidade das drogas vegetais comercializadas como os hortelãs/mentas da região oeste do Paraná, mais especificamente aqui na cidade de Cascavel, e a comparação dos teores dessas amostras compradas em celeiros com amostras identificadas e cultivadas no horto do Instituto Educacional no Morumbi, também aqui em Cascavel. Como materiais e métodos, então, foram coletadas 5 amostras de produtos vendidos como hortelãs ou mentas em 5 celeiros aleatórios aqui da cidade. E essas amostras elas foram submetidas a testes farmacopeicos preconizados na monografia da Menta Peperita, volume 2, da edição de 2019. Foram eles os testes de pureza, como a matéria estranha, por quarteamento e catação, perda por dessecação e cinzas totais, teste de identidade por perfil cromatográfico por cromatografia em camada delgada, e o teste de doseamento por determinação do teor de óleo essencial por hidrodestilação a vapor em aparelho Cleveland. As amostras de comparação foram submetidas apenas aos testes de pureza e de identidade como um requisito de comparação de marcadores químicos. Bem, então entrando nos resultados de discussão, nos testes de qualidade, a gente tem que, para as análises de pureza de matéria estranha, cinzas totais e perca por dessecação, temos que, para a matéria estranha, tudo aquilo que não se enquadra como parte fitoterápica é enquadrado como matéria estranha. Portanto, dos 5 celeiros, apenas um deles se mostrou dentro dos padrões exigidos pela farmacopeia, que é no máximo 10% de presença de matéria estranha, o que mostra que esses celeiros eles podem estar passando por algum processo de adulteração ou má processamento ou limpeza para serem comercializados nesses celeiros. O celeiro 4 foi então o único que se mostrou dentro dos parâmetros estabelecidos. As cinzas totais e perda por dessecação, todos os celeiros se mostraram dentro do esperado pela farmacopeia, que é de no máximo 15% para cinzas e de no máximo 12% para perda por dessecação. Portanto, apenas nos testes de pureza, o de matéria estranha entrou fora dos limites preconizados pela farmacopeia brasileira. Para os testes de cromatografia, nós temos que foram feitas 3 cromatografias, a primeira delas a cromatografia em camada delgada dos extratos por diclorometano, também o método está descrito na farmacopeia, e podemos perceber que nessa cromatografia todos os 5 celeiros se mostraram com um perfil cromatográfico muito semelhante, apresentando entre si a mancha majoritária ali com o composto aqui à nossa esquerda, que seria o mentol, que é o que está circulado em azul, e também temos o composto de referência feito na mesma placa. Portanto, a gente consegue perceber que para os extratos por diclorometano, provavelmente por elas serem da mesma família, eles apresentam essa característica cromatográfica bem semelhantes entre si. Já a segunda e a terceira cromatografia foram feitas respectivamente com o óleo essencial dos celeiros e o óleo essencial das mentas colhidas no Horto Morumbi, sendo que a figura 2 é a do celeiro e a figura 3 é das espécies de comparação.
nós podemos perceber que para a figura 2, que é o dos óleos essenciais dos 5 celeiros, nós tivemos também um perfil cromatográfico muito semelhante para 4 dos 5 celeiros, sendo eles os celeiros 1, 2, 4, 5, que apresentam essas características semelhantes com a espécie de comparação que é a Mentha peperita, o MPI. Podemos perceber que essas manchas parecidas podem ser classificadas de acordo com a literatura e com a presença desses compostos em outras cromatografias, como de Wagner. O mentol seria a primeira mancha, a mentona seria a segunda mancha e o acetato de mentila seria a terceira mancha dessa cromatografia. Já para o celeiro 3, ele divergiu um pouco no que foi encontrado nos outros 4 celeiros, dado que ele apresentou essa mancha amarela característica de outra espécie, e seria essa espécie a espécie de Mentha vilosa e Mentha suaveolens. Portanto, esse celeiro 3, por ter apresentado essa mancha amarela muito presente nos outros 2 celeiros, ele pode ser identificado como uma espécie diferente dos outros 4 celeiros, dado que essa mancha amarela é uma mancha muito característica, e que ela pode ser identificada pelo composto majoritário das espécies de Mentha vilosa e suaveolens serem a piperitona ou a piperitona oxidada. Agora, entrando nas questões de teores de óleo essencial, no quadro 2 nós temos as análises dos 5 celeiros, e os resultados apontam que nenhum dos 5 celeiros ficou dentro dos parâmetros preconizados pela farmacopeia para o mínimo do teor de óleo essencial necessário. Segundo a farmacopeia brasileira, para 20 gramas de folhas rasuradas de Mentha peperita deveriam se ter no mínimo 0,90% de teor de óleo essencial. E nessas 20 gramas foram encontradas no máximo o celeiro 4 apresentando o maior teor de óleo essencial, 0,50%. A gente consegue perceber que há uma semelhança entre a quantidade de matéria estranha ser alta e a quantidade de óleo essencial ser baixa. Principalmente, o que ressalta mais isso é o celeiro 4, dado que ele foi o celeiro com menor teor de matéria estranha e o maior teor de óleo essencial. Então, a gente consegue perceber que o óleo essencial ele é uma característica que varia muito por diversos fatores, sejam ele processamento, presença de matéria estranha, armazenamento, época que foi cultivada, época que a planta foi plantada. Então, nós conseguimos ver que provavelmente nesse caso aqui dos 5 celeiros, a matéria estranha é um interferente comprometedor nessa presença do óleo essencial, dado que dos outros 4 celeiros que estão fora dos parâmetros estabelecidos pela farmacopeia brasileira, muito abaixo do que o 0,50% do celeiro 4, eles obtiveram um teor de óleo essencial muito baixo. Então, a matéria estranha, ela com certeza está ligada nesses resultados de um baixo teor de óleo essencial. Mas, como eu disse, outros fatores também podem influenciar no baixo teor de óleo essencial. E um desses fatores é também a sazonalidade, que é relativo à época do ano que a planta é melhor cultivada, que consegue ter uma maior produção de metabólitos secundários. Segundo Pergoraro et al. 2007 e Deschamps et al. 2008, quanto maior a intensidade luminosa, adubação orgânica e temperatura, o rendimento do teor de óleo essencial pode duplicar, sendo indicado o cultivo de Mentha peperita no verão, em pleno sol, com solo adubado. E isso é explicado por Thais e Jaeger que, quando a gente tem uma planta fora dessas características mais favoráveis para o seu crescimento, como por exemplo da Mentha peperita seria o inverno, que seria fora das suas características favoráveis, a planta ela desvia essa produção de metabólitos secundários para a manutenção do seu metabolismo primário, o que faz com que sejam produzidos menores quantidades de produtos, e um deles seria o óleo essencial. Então, com isso nós podemos concluir que nenhuma amostra ficou dentro dos teores de óleo essencial, e isso é muito importante, principalmente no que se diz a respeito da qualidade dessas plantas para fornecer o que elas são vendidas para ter, para fornecer o seu caráter fitoterápico, né, que são vendidas para os problemas digestivos e interais. Então, nenhuma amostra estar dentro dos teores de óleos essenciais pode sim interferir nessa qualidade da planta para que ela é vendida e designada para ter. Então, se faz com que tenha uma maior necessidade de uma melhora nos padrões de qualidade de verificação de tais parâmetros, desde o fornecedor até os celeiros. Porque pode ser, como eu falei, por questões de plantio, por questão de processamento, de armazenamento, matéria estranha e etc. Então, isso pode significar diversos problemas que têm que ser absorvidos desde do fornecedor até os celeiros. Os celeiros 1, 2, 4 e 5 podem ser identificados como Mentha
peperita, enquanto o celeiro 3 possivelmente pode ser identificado como menta suave em óleos ou vilosa, mas precisaria de uma análise mais específica para se ter essa conclusão. E cinzas e umidades ficaram dentro dos padrões estabelecidos. Aqui as referências e o meu agradecimento à minha orientadora pelo apoio e incentivo durante toda a execução desse projeto e aos amigos que cultivei durante meu estudo. Obrigada!